Marcelo foi humilhado dentro da própria família, na frente de gente que ele ajudou a alimentar, e descobriu do pior jeito que o esforço de anos pode ser tratado como se não valesse nada. Ele não apanhou, não gritou, não fez escândalo. Só ficou parado, com a cabeça erguida, enquanto ouviu um homem que ele nunca tinha visto na vida dizer, com calma e sorriso, que ele era um funcionário substituível. E o mais duro, quem ficou ao lado desse homem foi Vanessa, a esposa de Marcelo. Quem já foi desrespeitado sabe como dói. Não é só a vergonha do momento. É a sensação de que tudo que você construiu por dentro foi apagado, como se sua história não importasse. Marcelo tinha acordado cedo a vida inteira. Ele conhecia cada canto do pasto, cada bezerro que nasceu fraco e depois virou boi forte. Ele conhecia a conta exata da ração, o tempo certo do manejo, o risco de uma febre silenciosa. Mesmo assim, bastou uma reunião de família, uma mesa bonita e algumas palavras bem escolhidas para colocarem Marcelo num lugar pequeno. Só que, naquela mesma noite, um detalhe que ninguém notou mudou tudo. Um papel simples, uma assinatura esquecida e uma frase que Marcelo ouviu por acaso. Foi ali que ele entendeu que não estava sendo derrubado por acaso. Estavam preparando o terreno. Fica até o fim porque a virada dessa história não acontece com grito, nem com briga. A virada acontece com verdade. E quando ela aparece, quem riu primeiro perde o sorriso. Se você gosta de histórias que prendem e fazem a gente pensar, deixa seu like para ajudar o canal a chegar em mais gente. E comenta uma coisa, é o primeiro vídeo do canal que você assiste? E de que cidade você está vendo? Se inscreve para não perder as próximas histórias. Agora, respira fundo e vem conhecer como Marcelo chegou a ser demitido, na frente da própria família. Marcelo era criador de gado. Não tinha vida fácil, mas tinha orgulho do que fazia. Ele se casou com Vanessa achando que os dois iam somar forças. Só que, com o tempo, Marcelo começou a perceber que naquela casa havia sorrisos que escondiam decisões. E naquela semana, a família de Vanessa marcou um encontro que parecia comum. Parecia. Marcelo não precisava de relógio. O corpo acordava sozinho, como se carregasse uma corda por dentro. Quando abria os olhos, o céu ainda estava escuro e o silêncio parecia maior do que a casa. Ele se levantava com cuidado para não acordar Vanessa, mas quase sempre ela já estava virada para o outro lado, com o celular perto do travesseiro, a tela apagada, como se tivesse acabado de esconder alguma coisa. Ele ia até a cozinha, colocava água para esquentar e ficava uns segundos olhando pela janela. Naquele horário, o mundo era dele. O gado ainda estava quieto, as cercas pareciam mais firmes, e a terra dava a impressão de que sempre iria responder ao trabalho. A vida de Marcelo era feita de detalhes. Um portão que emperra, uma vaca que manca, um bezerro que mama menos que o normal, uma sombra diferente na pelagem. Ele tinha aprendido a ver antes que o problema virasse tragédia. E, por isso, o sogro dele, Hélio, tinha colocado Marcelo como responsável direto pelo manejo diário em parte das terras da família. Hélio gostava de dizer para os outros que tinha um homem de confiança cuidando do rebanho. Mas, quando falava com Marcelo, o tom mudava. Não era carinho, nem respeito. Era como se Marcelo estivesse sempre devendo alguma coisa. Você trabalha aqui porque eu deixo. Hélio já tinha soltado essa frase no almoço, como quem fala do clima. Marcelo engoliu. Na época, ele ainda achava que era só o jeito duro do sogro. Pensava, homem antigo, cabeça fechada. E seguia. Vanessa, no começo do casamento, parecia admirar Marcelo. Perguntava do dia, ouvia com atenção quando ele falava de parto difícil, de vaca que não pegava cria, de chuva que atrasava. Só que, aos poucos, ela foi mudando. As perguntas ficaram mais curtas. O olhar passou a escorregar para o celular. E, quando Marcelo chegava cansado, com barro no sapato, Vanessa dizia que ele precisava se cuidar mais, como se o trabalho fosse falta de vontade de se arrumar. Numa manhã de quarta-feira, Vicente, o peão de confiança, veio andando rápido pelo corredor do curral, com o chapéu na mão. Vicente era um homem simples, mas atento. Falava pouco, porém quando falava era porque tinha algo importante. Marcelo, tem 2 novilhas ali que estão sem a marca da orelha. Eu tenho quase certeza que ontem estavam com. Eu lembro porque a marca pegou torta e eu comentei com o rapaz novo. Marcelo franziu a testa. Sem a marca. Como assim? Arrancaram? Vicente deu de ombros, desconfortável. Pode ter enroscado em cerca. Mas 2 no mesmo dia. É estranho. Marcelo foi até o lote, olhou de perto e sentiu um frio discreto no estômago.
Não era só a marca. Um brinco estava faltando. O corte era limpo demais para ser acidente. Alguém tinha tirado com cuidado. Ele respirou, como fazia quando não queria transformar um alerta em acusação. Não fala isso com ninguém ainda, Marcelo disse. Eu vou conferir os registros. Mais tarde, na sala pequena onde ficavam as anotações, Marcelo abriu o caderno e cruzou com as planilhas que ele mesmo fazia, à mão. Não era vaidade. Era controle. Gado some quando ninguém controla. E, ali, Marcelo tinha escrito cada compra, cada venda, cada troca de lote. Naquele dia, ele anotou mais uma linha, brincos faltando. Verificar. Só que o dia ainda guardava outra coisa. Quando Marcelo chegou em casa para almoçar, viu Vanessa no quintal, com o celular no ouvido, sorrindo baixo. Ela não viu Marcelo de primeira. A voz dela estava macia, diferente da voz seca do dia a dia. Eu também estou com saudade, ela disse, quase sussurrando. Marcelo parou. Não quis acreditar no que ouviu. Deu um passo. O cascalho fez barulho. Vanessa se virou rápido e desligou. Era Natália. Ela falou, sem olhar no olho. Ela vai vir no fim de semana. Natália era a irmã de Vanessa, a filha preferida de Lourdes, a sogra de Marcelo. Uma mulher que gostava de dar opinião sobre tudo, principalmente sobre o casamento dos outros. Marcelo assentiu, mas ficou com a frase na cabeça. Eu também estou com saudade. Ele não perguntou. Preferiu não cavar dor com a própria mão. Só que, naquele mesmo instante, ele percebeu algo que doeu mais do que qualquer pergunta. Ele já estava aprendendo a engolir. No fim do dia, Hélio ligou. Marcelo, sábado vai ter almoço aqui. Reunião de família. Você vem. E vem direito, viu? Nada de chegar com cara de curral. Marcelo ouviu e respondeu com calma. Eu vou sim. Hélio deu uma pausa e completou. E traz a Vanessa. Ela anda muito, distante. Essa família precisa estar alinhada. Marcelo desligou com peso no peito, sem entender por que a frase essa família não parecia incluir ele. E, enquanto guardava o celular, viu Vanessa passando no corredor, arrumada demais para ficar em casa. Perfume leve, cabelo bem preso, roupa escolhida com cuidado. Vai sair? Marcelo perguntou. Vanessa respondeu rápido. Vou na cidade. Resolver umas coisas. Marcelo quis perguntar que coisas, mas ficou calado. E esse silêncio foi o primeiro degrau da humilhação que vinha chegando. No sábado, ele iria à reunião. E ainda não sabia que, naquela mesa, havia um lugar preparado para ele. Só que não era um lugar de família. Marcelo achou que o problema era o casamento esfriando. Ele não imaginava que alguém estava mexendo também no gado, e no nome dele. O sábado amanheceu com um calor que prometia tempestade. Marcelo fez o serviço cedo, orientou Vicente, conferiu cercas, anotou o peso de alguns animais e, antes de voltar para casa, parou no portão principal da fazenda por um instante. Não era costume dele parar para pensar olhando o horizonte. Mas naquele dia, ele sentiu uma inquietação sem forma, como se estivesse prestes a entrar num lugar onde as regras seriam outras. Em casa, Vanessa já estava pronta. Vestido discreto, mas de um tecido bom. Brincos pequenos, maquiagem leve. Ela não estava exagerada, mas estava impecável. Marcelo olhou para si, camisa limpa, calça simples, botas bem escovadas. Ele fez tudo para ir direito, como Hélio tinha exigido. No caminho, Vanessa falou pouco. Marcelo dirigia e tentava puxar assunto, perguntando da irmã, da mãe, de como ela estava se sentindo. Vanessa respondia com frases curtas, sempre olhando para a janela. Quando chegaram, a casa de Hélio parecia mais cheia do que o normal. Carros estacionados, gente conversando no quintal, cheiro de comida vindo da cozinha. A família gostava de reuniões grandes. Era ali que eles se reconheciam como um grupo, e era ali também que eles decidiam quem estava dentro e quem estava fora. Lourdes apareceu primeiro, com um sorriso que não chegava nos olhos. Marcelo, que bom que veio, ela disse, e beijou o rosto dele como quem cumpre uma obrigação. Depois abraçou Vanessa com força. Minha filha, você está linda. Que bom que você se cuidou. Marcelo fingiu não ouvir o recado escondido na frase. Natália veio logo depois. Olhou Marcelo de cima a baixo, como quem avalia um móvel. Marcelo, ela cumprimentou. E aí, muito trabalho? Ou só reclamação? Marcelo respondeu com educação. Trabalho sempre tem.
Natália deu um sorriso curto e foi falar com Vanessa, puxando-a pelo braço. Marcelo ficou um pouco sozinho, em pé, com as mãos sem saberem onde ficar. Ele reconheceu alguns parentes, cumprimentou, ouviu perguntas sobre chuva, pasto, preço de boi. A maioria falava com ele como se ele fosse útil para aquele assunto e só. Foi então que ele viu um homem que não era da família. O homem estava perto de Hélio, segurando um copo de bebida e falando baixo. Vestia camisa clara, relógio chamativo, sapato limpo demais para aquele chão. Ria de um jeito fácil, como se pertencesse ali. Hélio olhou para Marcelo e fez um gesto com a mão, chamando. Marcelo, vem cá. Marcelo foi. Esse aqui é Otávio, Hélio disse. Um amigo. Entende de investimento, de negociação. Vai me ajudar com umas ideias. Otávio estendeu a mão com firmeza. Prazer, Marcelo. Já ouvi falar do seu trabalho. Marcelo apertou a mão. Prazer. Otávio olhou rápido para as botas de Marcelo e depois voltou ao rosto dele, com um sorriso educado. Criar gado exige paciência, né? E força. Eu admiro quem aguenta esse tipo de rotina. A frase parecia elogio, mas o tom tinha uma ponta de pena, como se Marcelo fosse alguém que aguenta por não ter escolha. Marcelo assentiu. É um trabalho que dá retorno quando é bem feito. Otávio sorriu mais. Retorno, sim. Quando a gente sabe negociar na hora certa. Hélio deu uma risada e bateu no ombro de Otávio. Esse entende. Marcelo sentiu o primeiro gosto amargo. Não era por Otávio existir. Era pelo jeito que Hélio parecia mais animado com ele do que com o próprio genro, que estava ali todo dia. O almoço foi servido. Mesa grande. Lourdes comandando a distribuição dos lugares como se distribuísse destinos. Marcelo percebeu um detalhe. Vanessa não sentou ao lado dele. Lourdes puxou Vanessa para perto de si, e Natália ocupou o espaço que sobrou. Marcelo ficou do outro lado, perto de dois tios que falavam alto e riam de tudo. Hélio ficou na cabeceira. Otávio sentou perto dele. Perto demais para alguém de fora. A conversa começou leve, mas logo Hélio trouxe o assunto que parecia estar guardado. Marcelo, eu estava olhando umas contas e umas anotações. Você anda gastando demais com remédio de animal. Marcelo engoliu. Teve um lote que precisou de atenção. Eu avisei o senhor. Se a gente não cuida, perde peso, perde valor. Hélio levantou a sobrancelha. Perde valor? Ou você diz que perde? Marcelo olhou, tentando não mostrar surpresa. Eu não diria se não fosse verdade. Otávio entrou na conversa com voz mansa. Marcelo, sem querer me meter, mas controle é tudo. Hoje em dia, tem método que evita desperdício. Às vezes a gente acha que está protegendo, mas está, como eu posso dizer, cobrindo buraco com dinheiro. Marcelo sentiu o sangue subir. Ainda assim, falou com calma. Eu controlo como posso. Registro tudo. Otávio inclinou um pouco a cabeça, fingindo consideração. Registro é bom. Só precisa ser confiável. A palavra ficou no ar como uma faca pousada com cuidado. Vanessa mexeu no guardanapo. Não olhou para Marcelo. Lourdes colocou comida no prato de Vanessa, como se quisesse distraí-la de qualquer desconforto. Marcelo tentou mudar o assunto. Perguntou de um primo, de uma viagem, de uma reforma na casa. Mas a conversa voltava sempre para o mesmo lugar. O trabalho dele, o jeito dele, os gastos, a rotina. Em certo momento, Natália soltou, rindo. Marcelo, você sempre foi assim, né? Quieto. Parece que está pedindo desculpa por existir. Alguns riram. Marcelo ficou sem resposta por um segundo, não por falta de palavras, mas por não saber se valia a pena. Hélio cortou a risada com uma frase que parecia simples. Ele é bom no que faz. Só precisa entender o lugar dele. Marcelo olhou para Vanessa, esperando algum sinal de apoio. Vanessa continuou olhando para o prato. E Otávio, olhando para Marcelo, falou com a mesma calma de antes. Lugar é importante. Quando cada um entende o seu, a família próspera. Marcelo sentiu a primeira certeza clara do dia. Aquilo não era só um almoço. Era um palco. E alguém tinha escrito o roteiro. Quando o almoço terminou, Hélio chamou Marcelo para a sala, com Otávio logo atrás. Lourdes e Natália ficaram no corredor. Vanessa veio também, mas ficou perto da porta, como quem não quer escolher lado. Hélio apontou para uma poltrona. Senta, Marcelo. Marcelo sentou.
Hélio abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Marcelo reconheceu parte das próprias anotações, cópias, números. Alguém tinha mexido ali. Eu vou ser direto, Hélio disse. Tem coisa que não está fechando. Marcelo respirou fundo. O que exatamente não fecha? Otávio se adiantou um pouco. Algumas saídas de estoque, alguns gastos, algumas diferenças pequenas que, somadas, viram um problema grande. Marcelo sentiu um choque. O senhor está dizendo que eu estou roubando? Hélio levantou a mão. Ninguém falou essa palavra. Mas a palavra já estava na sala, mesmo sem ser dita. Vanessa fechou os olhos por um instante. Marcelo viu, e aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Ela não parecia surpresa. Parecia cansada. Hélio continuou. A gente vai conversar com calma. Mas eu quero que você entenda. Quem manda aqui sou eu. Marcelo respondeu, com voz controlada. Eu nunca peguei nada. Eu trabalho aqui como se fosse meu. Otávio soltou um sorriso discreto. Esse é o problema, Marcelo. Como se fosse. Marcelo saiu da sala com a cabeça girando, mas o pior ainda não tinha acontecido. Porque, naquela noite, ele veria algo que não deveria ver. Depois da conversa na sala, Marcelo não quis ficar. A casa parecia menor, abafada, cheia de gente que observava. Ele se despediu com educação e foi para o carro. Vanessa veio atrás, calada. No caminho de volta, o silêncio pesou. Marcelo falou primeiro. Você sabia que eles iam me colocar nessa situação? Vanessa demorou para responder. Meu pai está preocupado. Preocupado com o quê? Marcelo insistiu. Com gado? Com conta? Ou com a imagem da família? Vanessa apertou a bolsa no colo. Marcelo, você anda tenso. Tudo vira briga. Marcelo soltou o ar devagar, para não levantar a voz. Eu só pedi uma coisa, que você me olhasse e dissesse que confia em mim. Vanessa virou o rosto para a janela. Eu não quero falar disso agora. Marcelo sentiu uma tristeza diferente, mais fria. Não era raiva. Era a sensação de estar sozinho dentro do próprio casamento. Quando chegaram em casa, Vanessa disse que estava com dor de cabeça e foi para o quarto. Marcelo ficou na cozinha, sentado, olhando para a mesa. O cheiro de comida parecia distante. Ele tentou lembrar de uma frase boa, algo que resolvesse tudo. Não veio nada. Ele resolveu fazer o que sempre fez quando não entendia o mundo. Voltou para o trabalho. Pegou a lanterna e foi até o curral. Queria ver o lote das novilhas sem brinco, conferir se havia mais algum sinal. Vicente estava lá, encostado na cerca, como se esperasse Marcelo. Eu pensei que o senhor ia aparecer, Vicente disse. Eu precisava olhar de novo. Vicente respirou fundo. Hoje eu vi uma coisa, Marcelo. Eu não queria falar porque é assunto de casa, mas eu vi. Marcelo ficou imóvel. Fala. Vicente olhou para os lados. Quando eu fui buscar uma ferramenta lá perto do galpão antigo, eu vi a dona Vanessa chegando de carro. Ela não entrou em casa. Ela parou perto da estrada de trás. E o Otávio estava lá. Marcelo sentiu o corpo endurecer. Você tem certeza? Eu não queria ter, Marcelo. Mas eu vi ele entrando no carro dela. E eles ficaram um tempo lá. Depois ele desceu, ajeitou a camisa e foi embora. Marcelo ficou sem reação por um instante, como se o mundo tivesse perdido o som de dentro. Vicente completou. Eu não vi mais nada. Só isso. Mas o senhor sabe. Isso não é coisa de quem só conversa. Marcelo fechou os olhos. O peito apertou. A humilhação que ele tinha sentido na sala agora ganhava outra forma. Não era só ser tratado como suspeito. Era ser tratado como bobo. Ele agradeceu Vicente com um gesto e pediu que ele não comentasse com ninguém. Isso não pode virar fofoca, Marcelo disse. Se virar, eu perco a razão antes de abrir a boca. Vicente concordou. Marcelo voltou para casa andando devagar. Quando entrou, viu que a luz do quarto estava apagada. Vanessa estava descansando. Ele não a acordou. Sentou na sala e ficou pensando. A cabeça dele trabalhava como se estivesse no curral, juntando sinais, tentando encontrar a lógica. Otávio não era só um amigo. A família o tratava como peça importante. Vanessa estava distante e escondendo conversas. E, ao mesmo tempo, surgiam diferenças nas contas do gado. Marcelo lembrou do corte limpo no brinco. Lembrou do olhar de Otávio quando falou de registro confiável.
Lembrou da frase como se fosse. Então Marcelo foi até o armário, pegou seu caderno e abriu numa página antiga, onde anotava não só números, mas fatos estranhos. Ele começou a folhear. 3 sacas a mais no estoque, depois sumiram. Caminhão visto na estrada de trás em dia sem carga. Hélio pediu para eu não mexer em tal nota. Ele tinha anotado sem saber por quê. Agora parecia que tinha anotado para este momento. No dia seguinte, Marcelo resolveu agir com cuidado. Não faria escândalo. Não acusaria Vanessa sem prova. Não iria até Hélio com eu acho. Ele precisava de algo firme. Ele foi cedo ao curral e pediu para Vicente ajudar a conferir o lote inteiro. Não para pegar alguém, mas para conhecer a verdade. Durante a conferência, Marcelo notou uma coisa que quase passou despercebida. Alguns animais tinham marca recente por cima de marca antiga, como se alguém tivesse tentado disfarçar origem. Quem mexe com gado sabe, isso é coisa grave. Mas Marcelo não falou alto. Só anotou, com a mão firme. Mais tarde, ao voltar para casa, encontrou Vanessa no quintal, de celular na mão. Ao ver Marcelo, ela guardou o aparelho rápido. Marcelo decidiu testar uma coisa simples, sem agressão. Vanessa, você vai na cidade hoje? Vanessa respondeu com naturalidade ensaiada. Vou. Tenho umas coisas para resolver. Marcelo assentiu. Então eu vou junto. Preciso passar num lugar também. O rosto de Vanessa mudou por um segundo. Foi rápido, mas Marcelo viu. Era um susto. Não precisa, ela disse. Eu resolvo rápido. Eu vou junto, Marcelo repetiu, calmo. Vanessa ficou rígida. Marcelo, por favor, não faz isso. A frase não faz isso foi como um pedido de alguém que quer esconder. Marcelo a olhou com tristeza. Eu sou seu marido. Vanessa desviou o olhar. Hoje não dá. E saiu. Marcelo ficou parado, com a sensação de que a casa já não era dele. No fim da tarde, Hélio ligou de novo. Marcelo, segunda-feira cedo, na sede. Vai ter uma conversa séria. Você vem preparado? Marcelo respondeu. Eu vou. Hélio desligou sem se despedir. Marcelo guardou o celular e viu, no portão, um carro passando devagar na estrada de trás. Não era de vizinho. Era um carro bonito, limpo. O mesmo tipo de carro que Otávio tinha no sábado. Marcelo sentiu um nó no estômago, mas, dessa vez, junto com o nó veio algo novo, uma calma perigosa. Ele entrou, pegou o caderno e escreveu uma frase. Estão me empurrando para fora. E, abaixo, escreveu. Preciso descobrir por quê. Na segunda-feira, Marcelo iria ouvir a acusação completa. Mas antes disso, ele encontraria uma pista escondida onde ninguém procurava, no lugar mais simples da fazenda. Na segunda-feira, Marcelo acordou antes do sol e foi direto ao galpão antigo, aquele que quase ninguém usava. Ele não tinha um plano perfeito. Tinha só intuição e memória. Lembrou de Vicente falando que viu Vanessa e Otávio perto da estrada de trás, perto do galpão. Lembrou de caminhão visto em dia sem carga. Se alguém estava escondendo algo, poderia ser ali. O galpão tinha cheiro de madeira velha e poeira. Marcelo entrou devagar, olhando para os cantos, para as prateleiras, para o chão. Ele não queria invadir nada. Queria entender. Havia caixas com peças antigas, ferramentas, rolos de arame, sacos vazios. Marcelo caminhou até o fundo e viu algo que não combinava com a bagunça. Uma pasta plástica bem limpa, escondida atrás de um tambor. O coração dele acelerou. Ele pegou a pasta e abriu. Dentro havia cópias de documentos, listas e anotações impressas. Marcelo não era advogado, não era homem de escritório, mas entendia números e entendia nomes. As folhas traziam identificação de animais e movimentações que não tinham passado pela mão dele. Havia também uma relação de lotes com datas em que, segundo aquelas folhas, ocorreram transferências. E Marcelo reconheceu algumas dessas datas. Eram dias em que ele tinha registrado normalidade total. O que mais chamou a atenção, porém, foi uma folha assinada, com uma rubrica que ele reconheceu de longe, a de Hélio. E outra rubrica, mais recente, que parecia ser de Otávio. Marcelo sentiu o chão mudar. Ele não levou a pasta para casa. Não queria que alguém percebesse sumiço. Tirou fotos com o celular, com cuidado, e devolveu tudo exatamente como estava. Ao sair do galpão, viu Vicente se aproximando. Marcelo, o senhor está bem?
Marcelo olhou para ele e falou com sinceridade. Vicente, eu acho que estão usando meu trabalho para encobrir outra coisa. Eu não sei ainda até onde vai. Mas eu vou precisar de você. Vicente endireitou a postura. O senhor sempre me tratou com respeito. Eu estou do seu lado. Marcelo assentiu. Então faz uma coisa, sem comentar com ninguém, confere se teve entrada de caminhão pela estrada de trás nos últimos dias. Olha a marca de pneu, conversa com quem viu. Mas sem acusar. Só junta informação. Vicente respondeu. Eu faço. Marcelo voltou para casa e trocou de roupa para ir à sede da família, onde Hélio queria conversa séria. Ele vestiu a melhor camisa que tinha. Não para agradar. Para não dar motivo. Vanessa já estava lá, pronta, mas diferente. Ela parecia tensa. O olhar dela fugia. No carro, Marcelo tentou uma última vez. Vanessa, eu preciso que você me diga a verdade. Você está com Otávio? Vanessa ficou pálida e respondeu baixo. Marcelo, não aqui. Não agora. Então quando? Marcelo perguntou, sem levantar a voz. Quando eu perder tudo? Vanessa fechou os olhos e falou como se estivesse cansada há anos. Você não entende o que está acontecendo. Marcelo segurou o volante com força. Eu estou tentando entender. Vanessa virou o rosto, e a conversa morreu ali. Mas a frase dela ficou viva. Você não entende o que está acontecendo. Quando chegaram na sede, Hélio já os esperava com Lourdes e Natália. E, como se fosse parte da decoração, Otávio também estava lá. Hélio nem ofereceu café. Foi direto. Marcelo, nós vamos resolver isso hoje. Eu chamei todo mundo porque isso envolve a família. Marcelo olhou em volta. Aquilo não era conversa séria. Era julgamento. Lourdes sentou com as mãos cruzadas, como se já tivesse decidido. Natália parecia até animada, como quem veio assistir a algo. Otávio estava calmo demais. Hélio colocou alguns papéis sobre a mesa. Eu revisei tudo. E eu cheguei numa conclusão. Tem desvio. Marcelo olhou os papéis. Eram cópias de registros. Alguns pareciam com os dele. Outros eram desconhecidos. Isso aqui não é meu, Marcelo disse, apontando. Otávio falou com tranquilidade. Os dados batem com movimentações reais. O rebanho tem diferença. E essa diferença passou pelo seu controle. Marcelo sentiu a armadilha. Não era você roubou. Era você deixou acontecer. Em qualquer caso, ele seria culpado. Hélio apoiou o braço na mesa. Eu te dei confiança. Te coloquei em posição boa. E agora eu estou com meu nome em risco. Marcelo encarou Hélio. Eu não mexi em nada. E se tem diferença, alguém mexeu por fora. Natália soltou uma risada curta. Sempre tem um culpado invisível, né? Lourdes, com voz doce e dura ao mesmo tempo, acrescentou. Marcelo, a gente sempre te acolheu. Mas você precisa entender que, quando uma coisa assim acontece, a família se protege. Marcelo olhou para Vanessa. Esperava, pelo menos, um gesto. Vanessa estava com os olhos marejados, mas não falou nada. Otávio então fez algo que Marcelo não esperava. Levantou-se e caminhou até ficar atrás de Vanessa, como se fosse apoio. A mão dele quase encostou no encosto da cadeira dela. Um gesto pequeno, mas íntimo. Marcelo viu. E, naquele gesto, Marcelo confirmou o que Vicente tinha visto. Hélio continuou. A partir de hoje, você está afastado da gestão. Eu não posso deixar você tocando o rebanho até isso esclarecer. Marcelo sentiu a garganta secar. Afastado? Hélio falou como se fosse simples. Afastado. E eu já pensei no substituto. Otávio sorriu de leve. Eu posso ajudar a organizar, Otávio disse. Pelo bem de todos. Marcelo entendeu. Otávio não estava só ajudando. Estava entrando no lugar dele. Marcelo respirou fundo, com o caderno invisível dentro da cabeça. Ele tinha fotos. Tinha sinais. Mas ali, naquela mesa, ele percebeu que prova não é só papel. Prova também é tempo. Se ele mostrasse agora, sem estratégia, eles poderiam destruir o resto. Ele falou com calma. E você, Vanessa? É isso que você quer? Vanessa abriu a boca, mas Natália se adiantou. Vanessa quer paz. E você está sempre trazendo problema. Marcelo olhou para Vanessa de novo. Eu perguntei para ela. Vanessa finalmente falou, com voz baixa.
Marcelo, por favor, não briga. Marcelo ouviu aquilo como uma queda. Não era eu confio em você. Não era vamos entender. Era não briga. Era pedir silêncio. Hélio levantou-se, encerrando. Está decidido. Você entrega as chaves, entrega os registros e se afasta. Marcelo sentiu o rosto quente. A humilhação agora tinha forma completa. Tiravam dele o trabalho, o respeito e o lugar diante da família, enquanto colocavam Otávio como homem confiável. E o pior ainda estava por vir, porque Hélio olhou firme e disse: "E mais uma coisa. Você não vai mais morar na casa da fazenda. Aquilo é patrimônio da família." Marcelo ficou sem ar. Vanessa continuou sentada, imóvel. Otávio deu um passo e falou num tom que parecia orientação. "Marcelo, você pode recomeçar. Tem gente que nasce para isso." Recomeçar. Marcelo apertou os dentes. Ele não respondeu. Porque, naquele momento, ele entendeu que qualquer palavra dele seria usada como prova de descontrole. Ele só levantou devagar. "Eu vou pegar minhas coisas." Hélio assentiu, seco. "Pega hoje." Marcelo saiu com a sensação de que estava sendo expulso não só da casa, mas da própria história. Marcelo foi demitido sem direito de se defender. Mas, ao sair, ele receberia uma visita inesperada e uma frase que mudaria o rumo de tudo. "Você não é tão pequeno quanto eles querem que você acredite." Marcelo voltou para casa como quem volta de um velório. A paisagem era a mesma, mas o mundo tinha mudado de lugar. Ele entrou, abriu o guarda-roupa e começou a separar roupas em silêncio. Não queria que Vanessa visse-lhe quebrar por dentro. Vanessa entrou no quarto e ficou na porta. "Marcelo." Ela chamou, sem força. Ele continuou dobrando uma camisa. "Pode falar." Vanessa respirou como se procurasse coragem. "Meu pai está nervoso. Ele não sabe lidar com essas coisas." Marcelo parou e olhou para ela com calma. "Essas coisas. Você chama assim?" Vanessa passou a mão no rosto. "Eu não queria que chegasse nisso." Marcelo sentiu vontade de perguntar, então por que deixou? Mas segurou. "Você me traiu?" Ele perguntou, direto, sem gritar. Vanessa ficou imóvel. O silêncio dela respondeu antes das palavras. "Marcelo, eu estava confusa." Ele assentiu devagar. A dor veio como onda, mas ele ficou de pé. "Confusa a ponto de me deixar ser humilhado?" Vanessa chorou, mas as lágrimas não mudaram o que estava feito. "Eu não consegui enfrentar meu pai. Nem a minha mãe. Nem a Natália. Eu me senti presa." Marcelo pegou outra camisa e dobrou com cuidado, como se o cuidado com o tecido fosse a única coisa sob controle. "E eu?" Marcelo perguntou. "Eu não conto." Vanessa tentou se aproximar. "Você conta." Marcelo deu um passo para trás, sem agressão, só limite. "Então por que eu estou saindo daqui sozinho?" Vanessa abriu a boca e não achou resposta. Marcelo pegou uma mala. Foi até a cozinha para buscar alguns objetos pessoais. E ali, na mesa, viu um envelope pardo. Não era dele. Não era conta de luz. Não era propaganda. Tinha o nome dele escrito à mão, Marcelo. Ele olhou para Vanessa. "Isso é seu?" Vanessa balançou a cabeça. "Eu não vi isso." Marcelo pegou o envelope. Estava lacrado. Ele rasgou com cuidado. Dentro havia uma folha simples, com poucas linhas, e um número de telefone anotado. A folha dizia: "Marcelo, eu não posso falar aí. Você foi colocado como culpado para alguém sair limpo. Se você quiser entender, me ligue hoje, depois das 8. Não confie em quem sorri na sua frente e assina atrás de você." Não havia assinatura. Marcelo sentiu um arrepio. Olhou para Vanessa de novo. Ela parecia tão surpresa quanto ele, mas surpresa também pode ser teatro. Marcelo não sabia mais medir. Ele guardou o bilhete no bolso e continuou pegando as coisas. Ao fim da tarde, Vicente apareceu no portão, suado, com o rosto sério. "Marcelo, eu fiz o que o senhor pediu." Marcelo foi até ele. "E aí?" Vicente olhou para os lados, baixou a voz. "Teve caminhão sim. 2 dias atrás. Entrou pela estrada de trás. Eu vi marca de pneu. E eu falei com o rapaz que mora perto. Ele disse que viu o caminhão parado perto do galpão antigo. E viu o carro bonito junto. Ele não soube dizer modelo, mas disse que era carro de cidade. Bem cuidado." Marcelo fechou os olhos por um segundo.
Tudo se encaixava. Você consegue dizer o horário? Vicente respondeu. Foi no meio da tarde. Quase no horário que a dona Vanessa disse que ia resolver coisas. Marcelo sentiu a última peça cair no lugar. Mas ainda faltava a prova final, o motivo. Ele agradeceu Vicente e pediu que ele ficasse atento, mas seguro. Não quero que você se queime, Marcelo disse. Se perceber que vão te pressionar, você me avisa e se protege. Vicente concordou. Marcelo terminou de colocar tudo na mala. A casa parecia estranha. Não era mais lar. Era cenário de uma derrota que não tinha sido dele. Quando o céu escureceu, Marcelo saiu com a mala no carro. Não sabia para onde iria dormir. Podia ir para um quarto simples na cidade. Podia pedir favor para alguém. Mas ele não queria favor. Queria direção. No caminho, parou num lugar afastado, onde o sinal de celular era melhor. Ficou olhando o bilhete no bolso. Às 8 da noite, ele ligou para o número. Chamou algumas vezes. Alguém atendeu. Uma voz mais velha, masculina, falou baixo. Marcelo? Graças a Deus você ligou. Marcelo prendeu a respiração. Quem é? A voz respondeu. Alguém que viu seu nome ser usado como escudo. E que sabe o que Hélio e Otávio estão fazendo. Mas você vai precisar ter coragem, porque a verdade não vai te devolver só o emprego. Vai te devolver uma parte da sua vida que você nem sabia que tinham tomado. Marcelo sentiu o coração bater forte. Me diz logo. A voz hesitou. Não pelo telefone. Eles estão mais perto do que você imagina. Amanhã cedo, vai até a cidade e espera no banco da praça, perto da igreja. Eu vou mandar alguém te encontrar. Leva seu caderno. E não conte para ninguém. Nem para Vanessa. Marcelo engoliu seco. Amanhã cedo, certo. A ligação caiu. Marcelo ficou com o celular na mão, encarando o vazio. Ele tinha sido demitido, expulso e humilhado. Mas agora tinha um fio. Um fio que podia virar corda, ou virar nó no pescoço, se ele errasse. Ele ligou o carro e seguiu sem saber se estava indo para o fundo ou para o começo. Marcelo chegou cedo na cidade. O céu ainda estava claro de um jeito tímido, e a praça parecia acordar devagar, como ele sempre acordou a vida inteira. Ele estacionou longe, por cuidado, e caminhou até o banco perto da igreja, do jeito que a voz tinha orientado. Sentou. Manteve o caderno bem preso entre as mãos, como se fosse uma parte do corpo. Olhava para os lados sem parecer que olhava. Quem já teve medo de uma armadilha sabe, o perigo, quando vem, quase sempre vem tranquilo. 10 minutos passaram. Depois mais 10. Marcelo começou a pensar que tinha sido enganado, que o bilhete era só mais uma humilhação, um jeito de fazê-lo perder tempo. Mas então o senhor apareceu devagar, como quem só estava passeando. Era um homem de idade, camisa simples, calça comum, sapato gasto. O rosto dele tinha marcas de sol e de preocupação antiga. Ele não se sentou ao lado de Marcelo de imediato. Parou perto, fingiu que observava a rua, e só depois falou, sem olhar diretamente. Marcelo? Marcelo levantou os olhos, atento. Sou eu. Quem é o senhor? O homem sentou no mesmo banco, deixando um espaço respeitoso entre os dois. Raimundo. Marcelo sentiu a cabeça procurar a lembrança, porque aquele nome parecia conhecido de algum lugar que ele não alcançava. Raimundo continuou, baixo. Eu trabalhei muitos anos com Hélio. Quando você ainda era menino, eu já vi aquele homem mandar e desmandar. Eu fui quem ajudou a organizar papel, conta, compra, venda, essas coisas que ninguém quer ver, mas todo mundo usa. Marcelo apertou o caderno com mais força. Então o senhor sabe o que está acontecendo? Raimundo respirou fundo, como se estivesse abrindo uma porta que ele manteve fechada por décadas. Eu sei. E eu também sei por que você foi escolhido para cair. Marcelo engoliu seco. Fala logo, por favor. Raimundo olhou para Marcelo pela primeira vez com firmeza. Porque você não é só funcionário. Você nunca foi só isso. Marcelo sentiu o coração bater diferente. Como assim? Raimundo tirou um envelope do bolso interno da camisa. O envelope já estava amassado, como coisa que foi carregada por muito tempo. Isso aqui devia ter chegado na sua mão quando você fez 18 anos, Raimundo disse. Mas não chegou. Marcelo recebeu o envelope como quem recebe algo frágil. Abriu com cuidado. Dentro havia cópias antigas, amareladas, mas legíveis. Ele viu o próprio nome em um dos documentos,
e viu outro nome que ele conhecia de ouvir falar, mas que nunca tinha se sentado à mesa com ele, o nome do pai dele. Marcelo ficou com a garganta seca. Eu não entendo. Raimundo falou devagar, para não esmagar Marcelo com a verdade. O seu pai trabalhou com Hélio numa época em que Hélio ainda não tinha tudo isso. Eles começaram juntos. Seu pai entrou com serviço e com parte do rebanho. Hélio entrou com terra. Ficou combinado, em papel, que o que fosse crescendo seria dividido. Marcelo olhou de novo, lendo cada linha como se estivesse aprendendo a ler. Mas meu pai morreu. E nunca me disseram nada. Raimundo assentiu. E depois que ele morreu, Hélio fez o que sempre soube fazer. Pegou a dor dos outros e transformou em vantagem. Ele segurou os papéis, mexeu no que podia mexer, empurrou o que não podia para debaixo do tapete. E você, Marcelo, cresceu achando que só tinha o próprio braço. Marcelo sentiu os olhos queimarem, mas não chorou. Não ali. Então eu tinha direito. Há uma parte do que foi construído. Sim, Raimundo respondeu. E não é pouca coisa. Não é só dinheiro. É história. É nome. É o direito de não ser tratado como o resto. Marcelo baixou a cabeça por um instante. A voz da noite anterior voltou na memória. A verdade não vai te devolver só o emprego, vai te devolver uma parte da sua vida. Agora ele entendia. Marcelo respirou fundo. Mas por que falar agora? Por que o senhor não falou antes? Raimundo olhou para o chão, envergonhado. Porque eu tive medo. E porque, por muito tempo, eu acreditei que você ia seguir a vida longe dali, que não ia entrar nessa família. Só que você entrou. E quando entrou, eles te cercaram. Marcelo ergueu o olhar. Eles me cercaram como? Raimundo apertou os dedos, como se doesse dizer. Hélio viu você virar homem trabalhador, correto, que anotava tudo, que não aceitava bagunça. Você era risco. Porque uma pessoa correta, num lugar onde tem coisa errada, vira ameaça só por existir. Então ele tratou de te manter perto, e pequeno. Marcelo lembrou de cada frase do sogro, de cada você trabalha aqui porque eu deixo, de cada vez que ele foi chamado de bom, mas no lugar dele. E a Vanessa? Marcelo perguntou, com a voz controlada. Ela entrou nisso por vontade? Raimundo não respondeu de imediato. Escolheu as palavras. Vanessa foi usada. E também usou, Marcelo. As duas coisas podem existir juntas. Hélio ensinou os filhos a obedecer e a se proteger. Lourdes reforçou isso. E Natália? Natália gosta de ver gente cair. Já Otávio entrou como ferramenta e como ameaça ao mesmo tempo. Marcelo sentiu um gosto amargo. Então Hélio sempre soube do desvio e só colocou em mim. Exato, Raimundo disse. E tem mais. O desvio não é só sumir boi. Eles mexeram em marca, mexeram em papel, fizeram entrada e saída que não bate. E quando alguém perguntasse, a culpa estaria no homem do curral. No genro. Em você. Marcelo fechou o envelope. Eu tenho fotos de documentos no galpão velho. E tenho meu caderno. Vicente viu o caminhão. Tem marca por cima de marca. Raimundo assentiu. Isso ajuda. Mas você vai precisar fazer do jeito certo. Você vai precisar de alguém que saiba lidar com papel e que não tenha medo de gente grande. Marcelo pensou por um segundo e perguntou. O senhor conhece alguém? Raimundo assentiu de leve. Conheço. Um homem chamado Roberto. Ele não é amigo de Hélio. Ele é amigo da verdade quando tem documento. Ele vai te ouvir. Mas, Marcelo, você tem que estar pronto para o que vem. O que vem? Raimundo segurou o olhar de Marcelo. Eles vão tentar te quebrar de novo. Vão usar a Vanessa. Vão usar vergonha. Vão dizer que você está querendo tomar algo. Vão te chamar de ingrato. Só que a história é sua também. E você vai precisar se lembrar disso quando o ataque começar. Marcelo ficou em silêncio. Era como se ele estivesse voltando a respirar depois de muito tempo respirando curto. Raimundo levantou. Eu não posso ficar muito. Hélio ainda tem olhos em todo lugar. Só te digo uma coisa, não vá sozinho. E não avise ninguém. Marcelo levantou também. Obrigado. Raimundo segurou o braço de Marcelo por um instante, como um pai seguraria o filho antes de atravessar uma rua perigosa. Você foi criado para trabalhar, Marcelo. Mas não foi criado para ser humilhado. E foi embora. Marcelo ficou ali, com o envelope na mão e uma decisão nascendo por dentro.
Ele percebeu que a reviravolta que estava chegando não seria um golpe. Seria uma postura. Ele não correria mais. Mas, antes de qualquer confronto, ele precisava montar o caminho com calma. Porque, se Hélio sempre soube, então Hélio já tinha planejado como escapar. E Marcelo não podia mais perder. Marcelo achou que agora bastava mostrar os papéis. Mas, quando ele procurou Roberto, descobriu que a família já tinha começado a fechar portas na cidade. Marcelo encontrou Roberto numa sala simples, com mesa de madeira e 2 cadeiras. Nada de luxo. O luxo ali era outro. Era o silêncio de quem trabalha com cuidado. Roberto era um homem de meia idade, fala calma, olhar direto. Leu os documentos do envelope sem pressa. Depois pediu o caderno de Marcelo. Você escreveu isso ao longo de quanto tempo? Roberto perguntou. Anos. Marcelo respondeu. Eu anoto porque, se não anotar, vira bagunça. E bagunça vira prejuízo. Roberto folheou mais um pouco, parou numa página e apontou. Aqui. Caminhão na estrada de trás. Você anotou data e hora? Sim. E aqui? Hélio pediu para não mexer em nota. Você anotou isso também? Anotei. Roberto apoiou o caderno na mesa e respirou fundo. Marcelo, eu vou ser sincero, isso é sério. Esses papéis antigos que Raimundo trouxe são importantes. E esse caderno mostra um padrão. Não é prova de tudo sozinho, mas é um começo forte. Marcelo sentiu um alívio cuidadoso, como quem pisa em chão firme depois de muita lama. Então dá para eu limpar meu nome? Roberto assentiu. Dá para buscar a verdade. E a verdade costuma limpar e sujar ao mesmo tempo. Limpa você, mas suja quem fez errado. Você tem certeza de que quer isso? Marcelo pensou em Vanessa, em Otávio sorrindo, em Hélio dizendo lugar, em Lourdes falando a família se protege, em Natália rindo. Eu tenho certeza, Marcelo respondeu. Roberto pegou um papel e escreveu algumas anotações. Eu preciso ver essas fotos do galpão. Preciso identificar se as rubricas batem com as pessoas. E preciso de testemunha. Vicente pode ser uma. Marcelo assentiu. Vicente está comigo. Roberto ficou sério. Então proteja esse homem. Porque quando uma pessoa simples fala a verdade, gente grande costuma tentar calar com medo, não com razão. Marcelo engoliu. Eu vou cuidar disso. Roberto levantou e abriu uma gaveta, tirando um cartão simples, só com nome e um número de telefone. Sem enfeite. Se alguém te procurar oferecendo acordo, pedindo conversa, tentando te puxar para um canto, não vai. Você me liga. Marcelo guardou o cartão. Quando saiu, a cidade parecia menor. E, ao mesmo tempo, mais perigosa. Ele sentiu que Hélio não mandava só na fazenda. Hélio mandava em partes da vida de muita gente. Marcelo foi até uma pensão simples para passar a noite. Tomou banho, comeu pouco, deitou e não dormiu direito. A cabeça rodava, mas agora rodava com sentido. No dia seguinte, ele ligou para Vicente cedo. Vicente, eu preciso que você venha na cidade quando puder, Marcelo disse. Mas com cuidado. Não fala para ninguém. Vicente respondeu. Eu vou dar um jeito. Marcelo desligou e ficou olhando pela janela da pensão. O dia estava começando, mas ele já se sentia no meio de uma batalha. Por volta das 10 da manhã, o celular de Marcelo tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Marcelo? A voz era de Lourdes. É a sua sogra. Marcelo sentiu o corpo endurecer. Fala, Lourdes. Ela usou um tom manso, quase de mãe. A gente está preocupada com você. Você saiu de casa como se fosse um criminoso. Isso não é bom, meu filho. Você precisa voltar e conversar. Marcelo respondeu com calma. Conversar onde? Na mesa para me humilhar de novo? Lourdes soltou um suspiro. Você sempre leva para esse lado. Marcelo, você sabe que Hélio é um homem duro, mas ele tem um coração. E a Vanessa está sofrendo muito. Marcelo ouviu a frase "a Vanessa está sofrendo" e sentiu o primeiro puxão emocional. Era assim que eles trabalhavam, colocavam um sentimento na frente para esconder uma decisão atrás. Se ela está sofrendo, Lourdes, ela pode me ligar e falar comigo. Eu não fechei a porta para a conversa. Eu fechei para a mentira. Lourdes mudou o tom, ficando mais firme. Marcelo, eu vou te falar como mulher experiente. Você não tem como ganhar essa briga. Você vai sair pior. Você vai sair sem nada. Então é melhor aceitar, ser homem,
e recomeçar com humildade. Marcelo sentiu uma raiva quieta. Eu já recomecei muitas vezes, Lourdes. Só que agora eu não vou recomeçar carregando culpa que não é minha. Do outro lado, Lourdes ficou em silêncio por um segundo. Você está se aconselhando com gente errada, ela disse. Estão te enchendo a cabeça. Marcelo respondeu. Eu estou me aconselhando com a verdade. Lourdes desligou sem se despedir. Marcelo ficou parado, segurando o celular. A ligação não era preocupação. Era aviso. Era o jeito dela dizer, nós sabemos onde você está. E não demorou para vir o próximo passo. Naquela tarde, Marcelo saiu para comprar água e pão. Quando voltou, a dona da pensão chamou. Seu Marcelo, tem um homem ali fora perguntando do senhor. Marcelo sentiu o estômago apertar. Quem é? Disse que é Otávio. Marcelo ficou imóvel por um instante. Não era só ousadia. Era teste. Otávio queria ver se Marcelo corria, se tremia, se cedia. Marcelo respirou fundo. Diz para ele que eu não vou falar com ele aqui. A dona da pensão pareceu aliviada e foi até o portão. Minutos depois voltou. Ele disse que vai esperar. Marcelo pensou no que Roberto tinha dito. Se alguém te procurar oferecendo conversa, tentando te puxar para um canto, não vai. Ele decidiu não sair. Ficou dentro, sentado, como se o tempo fosse uma parede. 1 hora depois, o celular tocou de novo. Era Otávio, agora direto. Marcelo atendeu, sem elevar a voz. Marcelo, Otávio disse, com calma de sempre. Não precisa disso. Você sabe que eu não queria te machucar. Marcelo respondeu. Você me chamou de substituível na frente de todo mundo. Otávio soltou um riso curto, como se aquilo fosse pouca coisa. Foi uma forma de falar. Eu estava tentando acalmar o Hélio. Ele estava nervoso. Marcelo não discutiu. Só perguntou. O que você quer? Otávio ficou sério, como se estivesse oferecendo uma saída. Eu quero evitar um desgaste maior. Você não tem estrutura para enfrentar essa família. Você pode sair com alguma coisa. Uma ajuda. Um dinheiro para você começar. Mas para isso você precisa parar com essa ideia de procurar papel, procurar gente. Isso não vai te levar a nada. Marcelo sentiu o sangue gelar. A proposta não era ajuda. Era compra de silêncio. Você está me oferecendo dinheiro para eu ficar calado? Otávio fez voz de vítima. Não. Eu estou oferecendo paz. Você não é feliz nessa vida de curral. Você merece outra coisa. Eu posso facilitar. Marcelo respirou e respondeu com firmeza. Eu não vendo minha paz, Otávio. A minha paz vai ser saber que eu não fui covarde. Otávio mudou o tom, deixando a ameaça aparecer sem gritar. Você está mexendo com gente que tem força. E você tem um nome que pode ser destruído fácil. Pensa bem. Você já perdeu a casa. Já perdeu o trabalho. Quer perder o resto? Marcelo sentiu o peso da frase. Mas lembrou da mão de Raimundo no braço dele. Você não foi criado para ser humilhado. Se você tiver algo para falar, fala na frente de quem importa. Marcelo respondeu. Por telefone, eu não negocio. Otávio ficou em silêncio por um segundo. Depois falou frio. Então você escolheu o caminho difícil. Eu escolhi o caminho certo. Marcelo respondeu e desligou. Naquela noite, Marcelo recebeu mensagem de Vicente. Eu consigo ir amanhã cedo. Marcelo respondeu só, vem com cuidado. E então ficou olhando para o teto, entendendo uma coisa que doeu. O confronto final não seria só contra Otávio. Seria contra Hélio, Lourdes e o modo como eles ensinavam a própria família a esmagar quem não se curva. Mas Marcelo tinha uma vantagem que eles não tinham. Ele não estava mais tentando agradar ninguém. Vicente chegaria com uma informação que mudaria o jogo. Não era só boi sumindo. Era uma venda grande marcada para acontecer em segredo, e Marcelo precisava agir antes que fosse tarde. Vicente chegou na cidade antes do meio-dia. Estava com o rosto cansado, mas decidido. Ele entrou na sala de Roberto com o chapéu na mão, olhando para o chão como quem não quer incomodar. Marcelo se levantou e apertou a mão dele com força. Obrigado por vir, Marcelo disse. Vicente assentiu. Eu não ia deixar o senhor sozinho. Roberto foi direto, com respeito. Vicente, eu vou fazer perguntas e você responde do jeito que souber. Sem inventar, sem medo. Só a verdade. Vicente confirmou com a cabeça. Roberto perguntou sobre a estrada de trás, sobre os caminhões,
sobre o galpão. Vicente contou o que viu, como viu, os horários, os detalhes simples que só quem vive ali enxerga. Marca de pneu, poeira recente, porteira que fica aberta sem motivo. Mas o que mudou tudo foi quando Vicente disse: "E tem mais." Marcelo e Roberto olharam ao mesmo tempo. Vicente continuou: "Ontem, depois que o senhor saiu da fazenda, entrou um homem novo no lugar. Um encarregado que veio com Otávio. E esse homem ficou perguntando demais. Perguntando de lote, de balança, de documento. E no fim do dia eu ouvi ele falando com Otávio que na sexta-feira sai a carga." Marcelo franziu a testa. "Que carga?" Vicente respirou. "Gado, Marcelo. Um lote grande. E o pior, ele falou de um lote que não pode sair, porque não está certo. Ele falou de marca por cima de marca. Falou que depois resolve no papel." Roberto apoiou os braços na mesa. "Você tem certeza do dia?" "Sexta-feira." "Tenho." Vicente respondeu. "E sei por quê. Eles falaram do dia do leilão da cidade vizinha. Mas não é leilão público. É negócio por fora. E eu ouvi Otávio dizer: tem que sair antes que o Marcelo invente moda." Marcelo sentiu o peito apertar. Eles estavam correndo para tirar tudo do alcance dele. Roberto falou firme: "Marcelo, isso vira urgência. Porque se esse lote sair e sumir no papel, vai ficar mais difícil recuperar e provar. Não impossível, mas mais difícil." Marcelo passou a mão no rosto. "E o que a gente faz?" Roberto foi direto. "A gente se prepara para impedir que isso aconteça do jeito escondido. E se eles insistirem, isso vira prova ainda maior." Vicente olhou para Marcelo, preocupado. "Marcelo, eu vou falar uma coisa que eu não queria falar. Mas eu preciso." "Fala, Vicente." Vicente baixou a voz. "A dona Vanessa está diferente. Ela anda nervosa. E eu vi ela discutindo com Otávio perto da sede. Ela falou alto uma frase que eu peguei pela metade. Ela disse: 'Meu pai mandou eu fazer isso, mas eu não vou mais.' E Otávio respondeu: 'Se você recuar, você cai junto.'" Marcelo sentiu a dor bater, mas não o derrubou como antes. Agora ele entendia melhor. Vanessa estava dentro, mas também estava presa. Roberto olhou para Marcelo. "Você vai precisar decidir qual vai ser seu próximo passo. Você quer confronto direto? Ou você quer montar uma situação em que eles mesmos se contradizem?" Marcelo respondeu sem pressa: "Eu quero que a verdade apareça sem eu virar agressivo. Eu não quero grito. Eu quero fato." Roberto assentiu. "Então vamos fazer assim. Você me dá as fotos do galpão, eu organizo tudo. Vicente formaliza o que sabe. E eu vou preparar uma notificação para pedir uma reunião formal com Hélio. Uma reunião para esclarecer as contas. Sem ameaça, sem insulto. Só pedido claro." Marcelo ouviu e entendeu. Se Hélio recusasse, seria estranho. Se aceitasse, seria palco para a verdade. Mas Marcelo também sabia que Hélio só aceitava a reunião quando tinha certeza que podia mandar. "Hélio vai tentar me humilhar de novo", Marcelo disse. Roberto respondeu: "Ele vai. E é aí que você tem que fazer o mais difícil, aguentar sem perder a postura. Porque o homem que provoca quer que você reaja. E quando você reage, ele diz: 'Está vendo? Ele é descontrolado.' Você não pode dar isso." Marcelo assentiu. Ele lembrava da demissão. Lembrava de como qualquer palavra dele seria usada contra ele. Vicente olhou para Marcelo com o respeito que Marcelo quase não aguentou. "Marcelo, se precisar eu vou lá e falo na frente de todo mundo." Marcelo segurou a emoção e respondeu: "Você vai falar. Mas do jeito certo. Eu não vou deixar você se queimar sozinho. Se alguém tiver que apanhar de palavra, que apanhe eu. Você é testemunha, não escudo." Vicente abaixou a cabeça, com humildade. "Tá certo." À tarde, Marcelo viu algo que ele não esperava. Vanessa ligou para ele. Ele ficou olhando o nome na tela por alguns segundos. Atendeu. "Marcelo?" Ela falou, com voz tremida. "Você está onde?" Marcelo respondeu com calma. "Na cidade. Eu preciso falar com você. Sozinha." Marcelo engoliu. Uma parte dele queria dizer agora é tarde. Outra parte dele sabia que Vanessa podia carregar uma peça importante. "Fala", Marcelo disse. "Pelo telefone eu não quero." Vanessa chorou baixinho. "Então me encontra hoje, no fim da tarde, perto da ponte."
Eu não posso ir na pensão. Eu não posso ser vista. Marcelo sentiu a armadilha possível e o risco real. Lembrou do conselho, não ir sozinho. Eu vou, Marcelo respondeu. Mas eu não vou sozinho. Vanessa ficou nervosa. Marcelo, por favor. Se tiver alguém, eu não consigo falar. Marcelo respondeu firme, sem crueldade. Vanessa, eu perdi o direito de confiar de olhos fechados. Se você quer falar comigo, vai ser do jeito seguro. Ela ficou em silêncio. Depois disse, baixo. Tá bom. Mas não leva muita gente. Marcelo desligou e procurou Roberto. No fim da tarde, Marcelo foi até a ponte com Roberto a certa distância, sem interferir, só observando. Marcelo ficou perto do parapeito, esperando. Vanessa chegou de carro. Desceu rápido, olhando para os lados. Ela parecia menor do que era. Quando viu Marcelo, os olhos dela encheram. Eu estraguei tudo, ela disse, sem rodeio. Marcelo não respondeu de imediato. Esperou ela continuar. Vanessa respirou e falou rápido, como quem tem medo de não conseguir terminar. Meu pai sempre soube. Ele sabia das vendas por fora. Ele fez isso antes, com outras pessoas, mas nunca deu problema porque ele escolhia bem quem ia cair. Quando você começou a anotar demais, ele ficou com medo. Aí ele trouxe Otávio para organizar o jeito de tirar você do caminho. Marcelo sentiu a garganta apertar. E você? Vanessa fechou os olhos. Eu virei peça. Meu pai disse que, se eu não ajudasse, ele ia me cortar de tudo, ia me deixar sem nada, ia dizer para a família que eu era ingrata. Minha mãe apoiou. A Natália gostou. E o Otávio me prometeu que, se eu ficasse do lado dele, eu ia ter uma vida melhor. Eu fui fraca. Marcelo perguntou, com dor controlada. Fraca a ponto de me trair? Vanessa chorou mais. Sim. Marcelo ficou em silêncio. Não havia o que discutir. Era verdade e pronto. Vanessa continuou, limpando o rosto com a mão. Mas eu não quero mais. Eu não aguento mais. O Otávio está me pressionando. Ele disse que, se a verdade aparecer, ele joga tudo em mim. E meu pai? Meu pai disse que eu tenho que aguentar firme e ficar do lado da família. Só que eu estou cansada de ser usada. Marcelo olhou para ela, com um cansaço profundo. E por que eu acreditaria agora? Vanessa tirou do bolso um papel dobrado. Entregou para Marcelo. Porque isso aqui é cópia de um papel que meu pai guardou no cofre. É uma lista de lotes e datas. E tem a assinatura dele e do Otávio. Eles iam usar isso para justificar a sua culpa. Marcelo abriu e viu números, datas, anotações de movimentação. Era feio e claro. Parecia o mapa do golpe. Marcelo ergueu o olhar para Vanessa. Você roubou isso? Vanessa balançou a cabeça. Eu copiei quando ele dormia. Eu tremia. Eu não sou assim, Marcelo. Eu não queria ser assim. Marcelo guardou o papel com cuidado. Isso pode te colocar em risco. Vanessa sentiu, tremendo. Eu sei. Mas eu prefiro o risco do que continuar vivendo desse jeito. Marcelo respirou fundo. Então faz uma coisa. Se protege. Não volta a ficar sozinha com Otávio. E não me procura mais por impulso. Agora é sério. Vanessa tentou segurar o braço dele, mas Marcelo afastou com delicadeza. Marcelo, você me odeia? Marcelo respondeu com sinceridade simples. Eu estou machucado. Eu não vou fingir que não estou. Mas ódio eu não quero carregar. Eu quero só sair dessa história inteiro. Vanessa chorou, mas não insistiu. Marcelo se afastou. Roberto veio até ele e olhou o papel. Isso é muito importante, Roberto disse. Isso liga Hélio e Otávio de um jeito que eles não conseguem negar fácil. Marcelo olhou para o rio, para a água correndo, e entendeu. A verdade estava ficando completa. Mas ainda faltava a parte mais difícil, fazer essa verdade aparecer na luz, na frente da mesma família que o derrubou. E, para isso, Marcelo sabia que eles iam tentar uma última humilhação. Hélio aceitou a reunião para esclarecer, e marcou na própria casa, com toda a família presente. Era o mesmo palco de antes. Só que, dessa vez, Marcelo não iria sozinho, e não iria sem prova. Hélio marcou a reunião para quinta-feira, um dia antes da carga que Vicente tinha ouvido. Não foi por acaso. Hélio queria controlar o tempo. Queria fazer Marcelo sair dali desmoralizado e, no dia seguinte, mandar o gado embora. Marcelo chegou com roupa simples e limpa.
Não para agradar, mas para não dar munição. Roberto foi com ele, discreto, sem postura de confronto. Vicente não foi. Roberto orientou que Vicente ficasse como peça protegida, para falar no momento certo, se fosse necessário. A casa estava cheia, como no almoço. Lourdes, Natália, alguns parentes, e Otávio sentado perto de Hélio, com a mesma calma fingida. Vanessa estava lá também, com o rosto pálido, olhando para baixo. Marcelo percebeu que ela estava com medo. Hélio se levantou quando Marcelo entrou. Olha só quem resolveu voltar, Hélio disse, alto, para todos ouvirem. Veio pedir desculpa. Alguns sorriram. Natália pareceu se divertir. Marcelo respirou e respondeu com calma. Eu vim esclarecer o que foi dito sobre mim. Só isso. Hélio olhou para Roberto. E esse aí? Roberto estendeu a mão. Roberto. Eu vim como apoio para organizar os documentos e evitar confusão. Hélio não apertou a mão. Olhou de cima a baixo, avaliando. Aqui não precisa disso. Aqui a gente resolve em família. Roberto respondeu sem brigar. Justamente por ser família, é melhor que fique tudo claro. Hélio deu uma risada curta. Claro para quem? Para você? Marcelo viu a armadilha. Hélio queria transformar a presença de Roberto em afronta, para dizer que Marcelo estava atacando a família. Marcelo não mordeu. Hélio, o senhor disse que eu causei diferença no rebanho. Eu quero ver os números. E eu quero mostrar os meus. Hélio fez sinal para todos sentarem. A mesa estava posta como mesa de julgamento, não de conversa. Otávio falou com tom paciente. Marcelo, você podia ter resolvido isso com dignidade. Mas você prefere espetáculo. Marcelo olhou para ele. Espetáculo foi me demitir na frente de todo mundo, sem me deixar falar. Natália soltou um comentário ácido. Sempre vítima. Marcelo não respondeu Natália. Não era ela que mandava, mas ela ajudava a envenenar. Hélio abriu uma pasta e colocou papéis na mesa. Aqui, ele disse. Diferenças. Gastos. Coisas que você não explica. Marcelo olhou por cima e percebeu o truque. Eram cópias soltas, sem contexto, sem sequência, como se alguém tivesse montado uma narrativa com pedaços. Roberto pediu com calma. O senhor tem os documentos completos? A sequência? As notas de entrada e saída? Hélio encarou Roberto. Eu tenho o que importa. Roberto manteve a voz no mesmo tom. Sem sequência, qualquer número vira acusação. Hélio bateu a mão na mesa, não forte, mas suficiente para chamar atenção. Você está querendo me ensinar? Lourdes interferiu, com voz de paz que escondia comando. Hélio, calma. Marcelo, fala logo o que você quer. A Vanessa está sofrendo com isso. Marcelo olhou para Vanessa. Ela não levantou a cabeça. Marcelo então abriu o próprio envelope. Colocou os documentos antigos na mesa, com cuidado. Eu quero começar por aqui, Marcelo disse. Hélio franziu o senho, incomodado. Que papel é esse? Marcelo respondeu. Um papel que diz que eu não sou só funcionário. Diz que meu pai tinha parte nisso aqui. E diz que eu tenho direito também. O silêncio foi imediato. Até Natália parou de sorrir. Hélio ficou com o rosto duro, como se a máscara tivesse rachado por um segundo. Isso é mentira. Roberto falou. Eu conferi. É cópia, mas dá para verificar a autenticidade. E dá para buscar o original, se existir. Hélio olhou para Lourdes, e Marcelo percebeu. Eles não foram pegos de surpresa pelo conteúdo. Eles foram pegos por ele ter acesso. Otávio tentou recuperar o controle. Marcelo, vamos ser sensatos. Mesmo que exista algum papel antigo, isso não te dá direito de acusar ninguém de crime. Marcelo respondeu, calmo. Eu não acusei ninguém ainda. Eu só disse que eu tenho direito e que fui usado como culpado. Hélio levantou o queixo. Direito. Você tem direito de trabalhar e receber. Foi isso que eu te dei. Marcelo abriu o celular e mostrou para Roberto as fotos que tinha tirado no galpão velho. Roberto colocou algumas impressões sobre a mesa, que ele já tinha preparado. Hélio, Roberto disse, essas rubricas aqui parecem ser suas. E aqui tem rubrica do Otávio. E tem movimentação que não está nos registros do Marcelo. Hélio olhou rápido e tentou disfarçar, empurrando o papel de lado. Isso aí qualquer um pode forjar. Marcelo então tirou o papel que Vanessa tinha dado, a lista copiada do cofre. Não disse de onde veio. Só colocou na mesa. E isso aqui?
Marcelo perguntou. Isso também é forjado? Otávio ficou imóvel. Pela primeira vez, a calma dele falhou. Ele olhou para Hélio num reflexo rápido, como quem pede orientação. Hélio olhou para o papel e o rosto dele ficou vermelho, mas ele tentou manter o tom de dono da verdade. Eu não sei de onde você tirou isso. Marcelo respondeu. Não importa de onde eu tirei. Importa o que está escrito e quem assinou. Lourdes tentou interromper. Marcelo, você está indo longe demais. Marcelo olhou para ela. Longe demais foi me expulsar da casa como se eu fosse lixo. Natália se levantou, apontando o dedo. Você está envergonhando a família. Marcelo respondeu, firme, sem grito. Eu fui envergonhado primeiro. Hélio levantou também, ficando por cima da mesa como um juiz cansado. Chega. Você está proibido de pisar aqui. Eu vou chamar gente para te tirar. Roberto falou com calma. Hélio, não precisa disso. A questão aqui é documental. Se o senhor tem explicação, é a hora de dar. Se não tem, vai ficar pior. Otávio puxou a cadeira, inquieto. Roberto, você não sabe com quem está mexendo, Otávio disse, tentando intimidar. Roberto respondeu. Eu sei com que eu estou mexendo, com papel e com assinatura. Marcelo percebeu que Hélio tinha uma estratégia final, quebrar a conversa no grito para evitar perguntas. Era o jeito dele. Então Marcelo fez a coisa que ninguém esperava. Ele se levantou devagar, olhou para todos na mesa e falou como quem dá notícia, não como quem briga. Eu não vim tomar nada de ninguém. Eu vim recuperar meu nome. Eu fui acusado sem prova completa. Eu fui demitido na frente da família. Eu fui expulso da minha casa. E eu fiquei calado porque eu estava juntando verdade. Ele apontou para os papéis. Aqui tem verdade. Otávio soltou um sorriso fraco, tentando debochar. Verdade? Você acha que isso derruba alguém? Marcelo olhou para Otávio e respondeu. Não derruba alguém. Derruba a mentira. O silêncio voltou. Vanessa começou a chorar baixo. Lourdes encarou Vanessa com raiva contida, como se dissesse para de fraqueza. Hélio então falou, frio. Você quer guerra, Marcelo? Você vai ter. Marcelo respondeu. Eu não quero guerra. Eu quero justiça. Hélio riu, sem alegria. Justiça é palavra bonita para quem perdeu o lugar. Marcelo não se abalou. Meu lugar eu construí trabalhando. O senhor só tirou porque quis. Mas agora eu vou mostrar como o senhor fez. Roberto então colocou mais uma peça na mesa. E tem a informação de que uma carga grande está prevista para sexta-feira, por fora, com marca irregular. Se isso acontecer, vai parecer tentativa de esconder. Hélio encarou Roberto com ódio. Você está inventando. Roberto respondeu. É informação de testemunha. E se o senhor tiver certeza de que está tudo correto, então não tem por que essa carga sair escondida. Otávio se levantou de uma vez, nervoso. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Marcelo olhou para ele. Vai sim. Porque, se você sair agora, você confirma o que está tentando negar. Otávio hesitou. Hélio fez um gesto pequeno com a mão, como quem diz senta. Otávio sentou, mas o rosto dele tinha perdido o brilho. Lourdes tentou uma última carta, a culpa emocional. Marcelo, pensa na Vanessa. Ela é sua esposa. Vocês podiam resolver isso entre vocês e deixar meus netos em paz, deixar a família em paz. Marcelo respondeu, firme e triste. Lourdes, eu pensei na Vanessa por tempo demais enquanto ninguém pensava em mim. A Vanessa fez escolhas. E eu também vou fazer as minhas. Vanessa levantou o rosto, com lágrimas. Marcelo. Marcelo não respondeu com carinho nem crueldade. Respondeu com verdade. Eu não vou te expor aqui. Mas eu também não vou me calar por você. Vanessa abaixou a cabeça. Hélio percebeu que estava perdendo o controle do público. Então fez algo que Marcelo não esperava. Tentou colocar a culpa toda em Otávio. Isso aí, Hélio apontou para o papel do cofre. Isso é coisa do Otávio. Eu confiei nele. Eu fui enganado. Otávio ficou branco. Hélio, não. Hélio continuou, rápido. Eu sou homem de idade. Eu não entendo desses negócios modernos. Ele trouxe papel. Eu assinei achando que era coisa boa. Ele me passou para trás. E agora vem esse Marcelo, com gente de fora, querer me acusar. Marcelo percebeu a manobra. Hélio queria virar vítima e entregar Otávio como bode expiatório, preservando o próprio nome.
Marcelo então falou a frase que virou a mesa. Hélio, o senhor sempre soube. Porque o senhor não só assinou. O senhor mandou. Hélio riu, agressivo. E você prova como? Marcelo respirou e respondeu. Amanhã, antes da carga sair, eu vou estar na porteira da estrada de trás com Roberto. E eu vou pedir para a movimentação ser registrada do jeito certo. Se estiver tudo limpo, eu peço desculpa publicamente. Se não estiver, o senhor vai ter que responder como qualquer pessoa. Hélio ficou em silêncio, medindo. Lourdes ficou pálida. Natália olhou em volta, insegura. Otávio engoliu seco. Marcelo olhou para todos. A reunião está feita. Eu não vou discutir. Amanhã a verdade aparece. E saiu com Roberto, sem esperar resposta. Naquela noite, Marcelo sentiu o peso de tudo, mas também sentiu algo novo. Pela primeira vez, ele não tinha saído menor. Ele tinha saído inteiro. Só que ele sabia. Gente que vive de controlar não entrega controle sem tentar machucar de novo. E ele tinha medo de uma coisa, que Hélio tentasse usar a Vanessa para atrapalhar o que aconteceria no dia seguinte. Na sexta-feira, a estrada de trás virou o centro de tudo. E Marcelo descobriria que a última arma de Hélio não era Otávio, era a capacidade de transformar família em escudo. Marcelo chegou cedo na fazenda, antes do sol esquentar. Não entrou pela frente. Ficou na estrada de trás, perto da porteira, onde Vicente tinha visto as marcas de pneu e onde Vanessa tinha parado o carro mais de uma vez. Roberto estava com ele. Não como alguém que iria brigar, mas como alguém que iria observar, anotar e impedir que a conversa virasse só palavra. Vicente também estava ali, escondido a certa distância, por segurança. Não queria aparecer cedo. Queria estar pronto para falar no momento certo. O tempo passou devagar. Marcelo sentiu o corpo inteiro atento. O barulho do vento parecia alto demais. A terra parecia prender o pé, como se dissesse, fica firme. Por volta das 9, um caminhão apareceu ao longe, vindo devagar. Marcelo ficou de pé, com a postura reta. Roberto também. O caminhão se aproximou e parou. O motorista desceu, desconfiado. O que é isso? O motorista perguntou. Marcelo falou com respeito. Bom dia. Antes de entrar, eu preciso saber, quem autorizou essa carga e para onde ela vai? O motorista deu de ombros. Eu só tenho ordem. Me pagam para levar. Roberto perguntou. Tem documento da carga? O motorista abriu uma pasta e mostrou papéis soltos. Roberto olhou e fez uma expressão séria. Isso aqui não está correto, Roberto disse. Marcelo sentiu o coração apertar, mas não se mexeu. Nesse instante, um carro parou atrás do caminhão. Otávio desceu, apressado, tentando manter pose. Marcelo, sai da frente, Otávio disse, forçando calma. Você já está atrapalhando demais. Marcelo respondeu. Eu não estou atrapalhando. Eu estou impedindo que sumam com prova. Otávio deu um passo, irritado. Você não manda aqui. Marcelo apontou para a porteira. Eu não estou mandando. Eu estou perguntando. E eu tenho o direito de perguntar quando meu nome foi usado para encobrir isso. Otávio olhou para Roberto com desprezo. E você, quem é mesmo? Roberto respondeu com tranquilidade. Alguém que lê documento. Otávio fechou o punho, mas não fez nada. Ele sabia que qualquer gesto agressivo só piorava. Então o carro de Hélio apareceu, levantando poeira. Lourdes vinha junto. Vanessa vinha no banco de trás. Natália vinha em outro carro com um primo. Era a família inteira, como se estivessem indo a um evento. Hélio desceu com cara de dono. Que palhaçada é essa? Ele falou alto. Marcelo, você enlouqueceu? Marcelo manteve a voz firme. Não, Hélio. Eu só decidi parar de aceitar. Hélio apontou para o caminhão. Isso é trabalho. Você já foi demitido. Não mete o nariz. Marcelo respondeu. Então mostra o documento certo. Se é trabalho limpo, ninguém tem medo de papel. Lourdes se aproximou, com o rosto duro. Marcelo, você está fazendo escândalo em estrada, como homem sem educação. Marcelo olhou para Lourdes. Sem educação é usar uma casa, uma mesa e uma família para esmagar uma pessoa. Natália se meteu, como sempre. Você está com inveja porque não tem o que Otávio tem. Marcelo olhou para ela, cansado. Natália, eu não quero o que Otávio tem. Eu quero só o que é meu, respeito e verdade.
Otávio tentou cortar a conversa. Hélio, manda ele sair. A carga tem horário. Hélio se aproximou de Marcelo, ficando perto, para intimidar. Você acha que vai ganhar isso aqui? Hélio disse, baixo, para Marcelo ouvir. Você é só um peão que casou com minha filha. Marcelo respirou fundo e respondeu. Eu fui tratado como peão porque o senhor quis. Mas eu sou filho do homem que ajudou a construir isso aqui. E eu tenho papel. E eu tenho testemunha. Hélio arregalou os olhos por um segundo, mas recuperou rápido. Papel? Eu já disse que isso é mentira. Roberto levantou um pouco a pasta que trouxe. Hélio, eu vou pedir uma coisa simples. Antes desse caminhão passar, eu quero que a carga seja conferida e registrada corretamente. Caso contrário, isso parece tentativa de ocultar movimentação. Hélio riu, seco. Você não manda em mim. Roberto respondeu. Eu não mando. Eu alerto. Hélio virou para o motorista. Entra. Agora. O motorista hesitou, olhando para Marcelo, depois para Roberto. E então aconteceu o que Marcelo temia e, ao mesmo tempo, precisava que acontecesse. Hélio decidiu usar a Vanessa. Vanessa. Hélio chamou alto. Fala para o seu marido parar com isso. Fala para ele ir embora. Agora. Vanessa desceu devagar do carro. Ela parecia uma pessoa que não dormiu. Olhou para Marcelo, e Marcelo viu um pedido mudo. Me perdoa. Mas não era hora de perdão. Era hora de escolha. Lourdes chegou perto de Vanessa e segurou o braço dela, apertando. Fala, minha filha. Faz ele parar. Vanessa tremia. Olhou para Hélio, olhou para Lourdes, olhou para Natália, olhou para Otávio. E então olhou para Marcelo. Marcelo não falou me ajuda. Não pediu nada. Só ficou em pé, como quem diz, eu não vou te salvar das suas escolhas, mas também não vou te destruir. Vanessa respirou fundo e falou, com voz baixa no começo e depois mais firme. Eu não vou mandar ele parar. Lourdes apertou o braço dela com força. Vanessa, você está louca? Vanessa se soltou, com cuidado, e ficou na frente de todos. Eu estou cansada. Eu estou cansada de mentira. Eu estou cansada de usar meu marido como saco de pancada para proteger o meu pai. Natália ficou sem fala. Hélio mudou de cor. Cala a boca, Vanessa. Vanessa tremeu, mas continuou. Eu ajudei a criar esse sofrimento. Eu deixei. Eu traí. Eu fui fraca. Mas eu não vou mais. O Marcelo não roubou nada. Quem mexeu no gado foi gente daqui, com assinatura, com ordem, com porta dos fundos. Otávio deu um passo para trás, como se o chão tivesse sumido. Hélio avançou com o dedo em riste. Você vai me envergonhar na frente de gente de fora? Vanessa respondeu, chorando. O senhor me envergonhou primeiro, me usando como peça. E a mãe também. E a Natália também. Lourdes ficou pálida. Eu fiz tudo por você, Lourdes disse. Vanessa balançou a cabeça. Fez por você. Para manter a família bonita. Não fez por mim. Marcelo sentiu a dor do que Vanessa dizia, mas também sentiu a firmeza necessária. Ela estava escolhendo cair com a verdade em vez de ficar de pé com a mentira. Roberto aproveitou o momento e falou com clareza. Hélio, diante dessa fala e diante dos documentos, eu repito, ou essa carga é conferida e registrada direito, ou vai ficar caracterizada a tentativa de esconder movimentação irregular. Hélio olhou para todos, percebendo que o controle estava escapando. Ele tentou o último truque, atacar Marcelo por caráter. Marcelo sempre foi ambicioso. Hélio gritou. Sempre quis mais do que tinha. Está usando a minha filha para me atingir. Está fazendo ela falar isso. Marcelo respondeu, firme e baixo, e por isso todo mundo ouviu. Eu não precisei fazer ela falar. Quem fez ela sofrer foi o Senhor. Hélio ficou sem resposta por um segundo, e esse segundo foi a queda. Vicente então apareceu, saindo de onde estava. Aproximou-se devagar, chapéu na mão, respeito no corpo, mas verdade na boca. Hélio. Vicente disse. Hélio olhou para Vicente com desprezo. O que você quer? Vicente engoliu o medo e respondeu. Eu quero dizer que eu vi caminhão entrar aqui por trás em dia que não tinha registro. Eu vi marca mexida. Eu ouvi conversa de carga saindo antes do Marcelo inventar moda. E eu não vou mentir para proteger ninguém. Hélio tentou intimidar. Você sabe que eu posso te mandar embora hoje. Vicente respondeu, com voz firme. Pode mandar.
Mas não pode mandar eu esquecer o que eu vi. O motorista do caminhão, vendo aquilo, começou a ficar inquieto. Eu não vou levar carga errada, não, ele disse. Eu não quero problema para mim. Otávio tentou puxar o motorista pelo braço. Você vai levar sim. Eu pago mais. O motorista puxou o braço de volta. Não. Otávio ficou vermelho. Hélio olhou em volta, percebendo que não tinha como empurrar o caminhão. E, naquele instante, a verdade ficou simples. Quando a mentira perde plateia, ela perde força. Roberto falou. Marcelo, com o que temos aqui, já dá para seguir com as medidas e impedir essa saída irregular. E dá para pedir apuração das movimentações anteriores. Hélio rangeu os dentes. Isso vai destruir minha família. Marcelo respondeu, olhando nos olhos dele. Sua mentira já destruiu. Hélio apontou para Vanessa, como se ela fosse um objeto quebrado. E você? Vai ficar do lado dele agora? Vanessa respirou e respondeu. Eu vou ficar do lado do que é certo. Mesmo que eu não mereça perdão. Marcelo ouviu aquilo e sentiu o coração doer de um jeito que não era mais raiva. Era luto. Luto do casamento que ele imaginou. Roberto conversou com o motorista e deixou claro que ele não seguiria. O caminhão foi embora vazio, pelo menos naquele momento. Otávio ficou parado, olhando para o nada, como quem percebe que não é tão poderoso sem o palco. Hélio entrou no carro e bateu a porta com força, humilhado pela própria escolha de tentar dominar tudo. Lourdes entrou atrás, em silêncio, com o rosto duro, mas com medo nos olhos. Natália ficou parada, sem saber para onde olhar, como alguém que sempre atacou e, de repente, descobriu que também pode cair. Quando tudo começou a se dispersar, Marcelo ficou perto da porteira, respirando como quem acabou de atravessar um temporal. Vanessa se aproximou devagar. Marcelo, eu sei que não tem volta. Marcelo olhou para ela com tristeza e firmeza. Não tem. Vanessa chorou, mas não se fez de vítima. Eu não estou te pedindo para ficar comigo. Eu só queria te dizer que eu sinto muito. Marcelo assentiu. Eu acredito que você sente. Mas sentir não apaga o que foi feito. Vanessa respirou, como se aceitasse a sentença. O que você vai fazer agora? Marcelo respondeu. Eu vou seguir o caminho com os documentos. Vou limpar meu nome. Vou buscar o que é meu por direito. E vou sair dessa história sem me amarrar no que me machucou. Vanessa concordou, com os olhos baixos. Você merece paz. Marcelo respondeu. Simples. Eu mereço respeito. A paz vem depois. Vanessa entrou no carro e foi embora. Marcelo ficou ali, com Roberto e Vicente. Roberto colocou a mão no ombro de Marcelo. Você fez bem. Não caiu na provocação. E deixou a verdade trabalhar. Vicente sorriu, sem alegria, mas com alívio. Marcelo, eu achei que ninguém ia acreditar na gente. Mas acreditaram porque o senhor não gritou. O senhor ficou firme. Marcelo olhou para o pasto ao longe, aquele mesmo chão que ele conhecia como palma da mão. Eu não ganhei tudo, Marcelo disse. Eu perdi muita coisa. Vicente respondeu. Mas o senhor parou de perder o senhor mesmo. Marcelo ficou em silêncio. Era isso. Nos meses seguintes, as coisas mudaram. Marcelo recuperou o nome, porque a verdade, quando vem com papel e testemunha, pesa mais do que fofoca. Hélio perdeu a posição de intocável, porque o poder dele sempre dependeu de ninguém confrontar. Otávio perdeu a máscara, porque sem a proteção da família ele virou apenas um homem tentando mandar onde não podia. Marcelo não voltou para aquela casa. Não voltou para o casamento. Ele seguiu em frente, com dignidade. Conseguiu um lugar simples para morar e recomeçou do jeito que sempre soube, com trabalho, mas agora com a cabeça erguida e com o direito de existir sem pedir desculpa. Vanessa, por sua vez, ficou com as consequências. Ela não foi retratada como heroína, porque não era. Ela participou da dor. Mas a escolha dela de dizer a verdade no fim não apagou a traição, apenas impediu que a mentira continuasse crescendo. E Marcelo aprendeu uma coisa que muita gente demora uma vida inteira para aprender. Família de verdade não pede que você aceite humilhação para manter aparência. Família de verdade protege. O resto é só nome. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a palavra firme para eu saber que você ficou até o final. E me diz também, em qual momento você achou que o Marcelo ia desistir? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar a próxima história. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.